Olá, vamos seguir dentro da nossa trajetória e do nosso estudo da assistência social. Nós vimos que a Constituição Federal de 1988, ela trouxe grandes modificações e colocou a assistência social como um direito. O que antes era uma doação, uma benesse, passou a ser um direito adquirido e garantido pela Constituição. A Constituição trouxe 2 artigos. Ela trouxe o artigo 203, onde ela falou a quem se destina a assistência social. E no artigo 204, quando ela falou as diretrizes. E quais são as diretrizes da assistência social? Uma das diretrizes é a descentralização. Outra é a participação da população. A outra é o quê? O envolvimento da família nesses contextos. E dentro disso nós iríamos seguir e discutir o que foi a necessidade da implantação de leis que fundamentem, que não basta só a Constituição Federal. Foi necessário o quê? Uma lei orgânica que explicasse, colocasse as diretrizes e de quem seriam as responsabilidades no contexto da assistência social. Dentro desse contexto, nós colocamos o quê? O envolvimento da esfera federal, estadual e municipal. E principalmente o quê? O envolvimento da família e todos os programas estarão ancorados dentro dessa situação da assistência social como um direito garantido e adquirido, ou seja, colocando a assistência social como uma política social, deixando de lado aquele assistencialismo e o clientelismo. A assistência social na condição de uma política social, orientando quem? Garantindo os direitos de cidadania e não pela noção de ajuda ou favor. Isso é extremamente importante. Dentro dessa parte da nossa aula, nós iremos trazer o quê? O questionamento a respeito do clientelismo. O que seria esse clientelismo? E uma tutela presente nas práticas da assistência social. Por quê? Esse é o grande desafio que nós teremos que superar. É o quê? Trocar o clientelismo por uma prática social efetiva, que garanta a sociedade, que garanta o quê? A cidadania a quem de direito. Práticas assistencialistas que não favorecem o protagonismo e o que dificultam a emancipação dos cidadãos usuários deverão ser deixadas de lado. E isso foi garantido pela Constituição. E essa distância da lógica dos direitos é que deve ser combatida. Essa distância das lógicas dos direitos socioassistenciais. Porque a cidadania, ela exige que você tenha direito a ter direitos. A importância da assistência social como política pública é extremamente... basta que a gente esqueça o quê? O assistencialismo? Não. Nós teremos que criar condições para que efetivamente se tenha uma cidadania plena e efetiva. Outra coisa, a assistência social como política social, ela deverá ser discutida também dentro do nosso contexto. O que nós temos? Na atualidade, nós temos o quê? Uma grande discussão a respeito da exclusão social e da pobreza no Brasil. Por quê? Porque essa discussão, ela traz o quê? Um tema constante e nunca traz alternativas para o enfrentamento dessa pobreza. Se a gente for verificar, na agenda nacional, o tema da assistência social, ela está sempre em pauta. A dificuldade do alcance efetivo de inclusão social é o que nós temos que citar perspectivas fragmentadas e seletivas. Até hoje, o que nós vimos? Nós vimos o que? Sempre focaliza os pobres e nunca a causa da pobreza. Essas práticas e programas que não contribuem para a ampliação global de proteção social deverá ser deixada de lado. Para finalizar, nós podemos concluir o seguinte: é certo que a história da política social, ela não deve terminar com a promulgação do LOAS. O que vem a ser mesmo o LOAS? A Lei Orgânica de Assistência Social. Na verdade, essa lei, ela introduziu uma nova realidade institucional. Ela propôs mudanças estruturais e conceituais, o reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus usuários. Ou seja, vários serviços precisaram ser ampliados para trazer um novo protagonismo social, assegurando direito não contributivo, garantia de cidadania e um cenário com novos autores, revestidos de novas estratégicas, novas práticas que deixem de lado o assistencialismo e tragam o quê? Uma nova visão.
O problema hoje, de fundo dos direitos humanos, não é tanto mais justificá-los, mas o de protegê-los. Essa questão é extremamente importante. Nós temos o quê? Que trazer várias situações que minimizem a dificuldade, desigualdade no Brasil. Nós sabemos que o Brasil, ele não é um país pobre, muito pelo contrário, ele é um país de muitos pobres. Uma grande desigualdade, ela se torna presente e essa traz o quê? Acarretando sempre má distribuição de renda, que seria o quê? Má distribuição das próprias oportunidades de engajamento social, de pertencimento, essa desigualdade das oportunidades de inclusão econômica e social. E foi necessário o quê? Uma política nacional de assistência social junto ao Sistema Único de Saúde, que minimizasse essas desigualdades sociais e não simplesmente o quê? Atender o pobre, mas dar condição para que ele saia efetivamente dessa condição de pobreza, para que ele se torne protagonista. E o que foi criado? Foi criado o SUAS. E o que vinha a ser o SUAS? Sistema Único de Assistência Social. Ele é uma regulação e organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais. Ele organiza uma rede de serviços, ações e benefícios em diferentes complexidades. Nós temos dois tipos de proteção que são elencadas pelo SUAS: proteção social básica e proteção social especial. Então, nós falaremos um pouquinho sobre a proteção social básica e a proteção social especial dentro do nosso Sistema Único de Assistência Social. A proteção social básica, ela trabalha dentro de uma perspectiva de prevenção. Prevenção de situações de risco, através de quê? De desenvolvimento de potencialidades, aquisições de condições para que a população não fique mais em situação de vulnerabilidade social, em decorrência muitas vezes da pobreza, privação, dificuldade de acesso ou mesmo acesso precário ou nulo aos serviços públicos e a fragilização de vínculos afetivos. Muitas vezes esses vínculos afetivos envolvendo discriminações etárias, étnicas, de gênero ou mesmo por deficiências. E aonde acontecem essa proteção? Dentro dos CRAS, que são Centros de Atenção Básica. Tá? Agora falaremos um pouquinho sobre o que vem a ser o CRAS, dentro desse Sistema Único de Assistência Social. O que vem a ser esse CRAS? São unidades públicas estatais. E aonde elas vão ser localizadas? Elas estarão localizadas em áreas de grande vulnerabilidade social. Ela realiza serviços de proteção social básica numa perspectiva, vejam, numa perspectiva de prevenção, com o objetivo de minimizar e superar as desigualdades sociais. Ela organiza e coordena a rede de serviços. Vejam bem, é importante que nós tenhamos em mente que o CRAS, ele vai desenvolver que tipo de ações? Sempre ações de inclusão. Inclusão dentro do contexto sociofamiliar comunitário. E de que maneira isso vai ocorrer? Através de acolhida e recepção, muitas vezes através de escuta e encaminhamento, através de oficinas de geração de renda, envolvendo grupos segmentados, tais como criança, adolescente, adulto, idoso, sempre o quê? Desenvolvendo potencialidades. E quais serão esses programas? Quais programas poderão ser desenvolvidos no CRAS? O primeiro deles é o Programa de Atenção Integrado à Família. Vejam bem, a família sempre está no contexto da assistência social. O outro programa é o Programa Bolsa Família, que nós discutiremos nos outros módulos. O outro também seria proteção social básica à infância e à juventude, proteção social básica à pessoa idosa, proteção social básica à pessoa com deficiência, sempre numa perspectiva de inclusão, numa perspectiva de protagonismo social, criando novos atores. Dentro da proteção social especial, ela se caracteriza por ser de média ou alta complexidade. Vejam bem, ela vai se destinar a quem? A situações que já estão em risco pessoal ou social. Aquelas pessoas ou famílias que já tiveram os seus direitos não só violados, mas muitas vezes ameaçados. As atividades diferenciam de acordo com o nível de complexidade. Ela pode ser complexidade média ou alta. E os serviços dessa proteção social especial, eles atuam diretamente ligado a um sistema de garantia de direito. Nós precisaremos o quê? Nós precisaremos de ajuda dentro de uma gestão mais
compartilhadas, junto com o setor ou o Poder Judiciário, o Ministério Público ou outros órgãos e ações executivas. Na proteção social especial estão inseridos já os centros de referência especializadas e assistência social, que são os CRAS. Vejam bem, no primeiro nós tínhamos os CRAS, aqui eu tenho os CREAS, que são o Centro de Atenção Especial, que são unidades públicas, estatais, integrantes do SUAS. Quais são os serviços que são oferecidos ali? Sempre em defesa dos direitos e das demais políticas. Esses serviços especializados e continuados, nós poderemos discutir em outras aulas e colocando bem claramente que esses direitos poderão ser violados por várias ações. Nós teremos outras aulas onde nós poderemos discutir as questões de negligência, abandono, ameaças e maus-tratos, assim como discriminações sociais e violações físicas e psíquicas.